contratação de Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores do século XXI, pelo Al Nassr da Arábia Saudita, espantou o mundo do futebol no ano passado. A começar pelo salário, equivalente a R$1 bilhão por temporada, em uma liga que não é uma das principais do mundo. A escolha também gerou críticas. Muitos lembraram do histórico de graves violações dos direitos humanos dos sauditas. Eu só lamento ele emprestar a imagem dele para um país que priva as pessoas da sua liberdade. E aí, claro, vem a questão financeira, aí vai todo mundo falar, mas se te oferecesse dinheiro, você não iria para lá também? Com certeza, porque a gente tem conta para pagar. Só que o Cristiano Ronaldo ainda tem uma imagem, aquilo que a gente falou do Vitor Pereira. Sim. Tem a pessoa física e a pessoa jurídica. A pessoa jurídica ainda empresta uma imagem muito importante, porque ele é um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Mas esse não foi um movimento isolado. Há décadas, países usam o esporte para melhorar suas imagens diante do mundo. Nos anos 1970, Muhammad Ali e George Foreman se enfrentaram em Zaire, hoje República Democrática do Congo, comandado por um ditador brutal. Hoje, nações como Rússia, China e Catar usam grandes eventos, como Copas do Mundo e Olimpíadas, para mostrar uma face mais atraente. Durante todo o período de preparação para a Copa do Mundo, o Catar foi alvo de muitas críticas, de muita investigação por conta das péssimas condições de trabalho e de moradia dos trabalhadores que construíram estádios e todas as obras de infraestrutura. E aqui a gente pode constatar o contraste que existe do luxo do país que vai sediar a Copa do Mundo com essa região onde moram os trabalhadores. A gente não tem autorização para filmar do lado de fora, o governo do Catar não gosta que a imprensa internacional frequente esse lugar aqui, essa parte praticamente escondida do país da Copa. Organizações de defesa dos direitos humanos criticam esse uso do esporte e alertam fãs e atletas para que não sejam ferramentas da estratégia conhecida como sportswashing. Mas as denúncias, por vezes, são enterradas por bilhões de dólares de investimentos e pela presença de grandes ídolos na propaganda oficial. É natural, ele vai ganhar mais dinheiro ainda, vai ficar mais milionário ainda, porque não vai ganhar pouco. Mas também vai para esse país e ele é muito infeliz quando ele diz que está chegando num país maravilhoso. O que tem de maravilhoso? Para ele, pela grana que ele vai receber, pode ser, mas assim, errou, sabe? Errou. É um direcionamento de carreira no fim, ele que cuida da carreira dele, sabe, né, o que pode ser interessante, mas eu vejo como uma porta de saída. É dali ou para um nível desse, para uma liga dessa, periférica, ou então para a aposentadoria. O Ao Ponto começa a semana discutindo se a união entre futebol, política e muito, mas muito dinheiro pode ser uma ferramenta eficiente de diplomacia. Eu, Felipe Barini e Carolina Moran conversamos com Andrew Trauman, professor de História das Relações Internacionais da Uni Curitiba. O Ao Ponto de segunda-feira, 6 de fevereiro, começa agora. Vem com a gente. Andrew Trauman, não tem como começar um episódio sobre o sportswashing sem falar dessa transferência do Cristiano Ronaldo, que ainda um jogador que ainda tem alguns anos de carreira pela frente, para o Al Nassr da Arábia Saudita. Inclusive, aqui como bom flamenguista, estarei secando o Al Hilal. Hoje é sexta-feira, a gente tá gravando sexta-feira. No sábado, o Al Hilal joga contra o Al Wydad pelo Mundial de Clubes e o vencedor enfrenta o Flamengo. Estarei secando, mas vamos sem clubismo, deixando o lado esportivo de lado. Por que essa contratação do Cristiano Ronaldo foi tão polêmica? Bom, acontece que o Cristiano Ronaldo, até bem pouco tempo atrás, ele era um jogador praticamente inquestionável, né? Até uns 2 anos atrás, a molecada chamava ele de robozão. Ele era visto como uma pessoa da forma física invejável, que se cuidava, que era profissional. A mídia brasileira comentava muito a discrepância que havia no profissionalismo do Cristiano Ronaldo com alguns jogadores brasileiros. Então ele era visto como um exemplo. E talvez por ele ainda ter, em tese, né, alguns anos, justamente por ele ter esse cuidado, por ele ter alguns anos de carreira pela frente, então surpreendeu essa ida para a Arábia Saudita, né? Porque ele é um jogador que ainda pode jogar em alto nível.
não é um jogador assim tão em fim de carreira como a gente já viu em outros casos. Romário já foi jogar no Catar, Batistuta. É muito comum, né, o jogador em fim de carreira ir lá e ganhar alguns milhões, e lá não tem cobrança, você não precisa estar em excelente forma física, não existe essa cultura do futebol com a coisa da torcida igual aqui, mas o Cristiano Ronaldo ainda tinha coisas a dar ao futebol, né? Então essa é uma das principais questões que levou a essa discussão tão grande acerca dessa contratação. Agora, professor, o que dizem as organizações de defesa dos direitos humanos, hein? Recentemente, a Anistia Internacional chegou a criticar essa transferência, lembrou dos crimes que são atribuídos às lideranças sauditas, como o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em 2018. É uma forma de soft power, né? De utilizar o futebol e grandes estrelas do futebol para tentar limpar um pouco a barra desses regimes autocráticos. Bom, Carolina, isso é algo que tem sido feito, né? Nos últimos anos, a gente tem visto o Qatar adquirindo, né, literalmente comprando o PSG em 2011, foi mais ou menos na época também que eles conseguiram o direito de sediar a Copa do Mundo de 2022, e isso iniciou uma certa corrida entre as monarquias absolutistas ali do Golfo, por usar o esporte como um soft power, né? Uma maneira de transformar o país numa coisa um pouco mais simpática, né, aos olhos do mundo. E o esporte, historicamente, a gente pode falar sobre isso mais para frente, historicamente sempre foi usado como uma forma de melhorar a imagem de um país ou de um governo e tudo. Então, os Emirados Árabes foram lá e compraram o Manchester City, que era um clube pequeno de Manchester, muito menor do que o Manchester United, que é seu grande rival, e hoje as coisas se inverteram completamente. E recentemente a gente teve o Mohammed bin Salman, né, o MBS, adquirindo o Newcastle. Então, eles estão meio que brincando de jogar futebol, os príncipes, né? É uma coisa meio estranha. Tem tanto dinheiro, não sabe o que fazer com tanto dinheiro, e começam a comprar times de futebol, e é uma disputa entre eles. Eu costumo brincar com meus alunos, que é mais ou menos como os mecenas faziam na época do Renascimento, né? Então, um patrocinava o Da Vinci, outro patrocinava o Michelangelo, outro patrocinava o Donatello, enfim. E esses mecenas concorriam entre si. E esses principados árabes estão fazendo a mesma coisa com o futebol. Essas grandes transações, elas não acontecem também sem o aval dos atletas. O Cristiano Ronaldo, a gente mencionou, o Lionel Messi, que se tornou ano passado embaixador do setor de turismo da Arábia Saudita, e alguns outros que nós vimos durante a Copa do Catar. Por que esses atletas que já são bem-sucedidos, que já têm bilhões de dólares na conta, eles aceitam se associar suas imagens de esportistas, de pessoas públicas, com países que constantemente figuram em listas de violadores dos direitos humanos? É dinheiro ou é outra coisa? Olha, Felipe, no caso específico do Messi, eu acho que ele está meio que fazendo o que a empresa dele está mandando ele fazer, né? Ele é um funcionário do PSG e, portanto, ele aceitou. E eu lembro que ele foi até bastante corajoso, né, na entrega da taça. Aí veio o príncipe, colocou aquela capa nele, e aquilo deu uma polêmica na Europa absurda. E ele manteve, deixou se fotografar erguendo a taça, vestindo aquela capa e tudo. Eu acho que tem dois lados, tá? Eu acho que, tem a questão da violação dos direitos humanos nesses países, tem. Mas, por outro lado, eu acho que existe também uma grande islamofobia por trás disso, sabe? Porque a gente tem vários outros países violando direitos humanos, né? Eu acho que, assim, os europeus fizeram um escarcéu em cima disso. Eu lembro que teve até um colunista francês que falou que o Messi deveria pedir desculpas por ter usado aquela capa. O Messi já está ali com o troféu. Todos vêm na balada dele. E aí está a festa final. E não sei o que. Eu falei, gente, peraí. Quem que são os europeus
né, que estão chutando refugiados quando eles chegam, ou que tem gente comemorando quando os refugiados saem da África no Mediterrâneo e não conseguem chegar. Acho assim, ninguém assim, tem o monopólio da virtude. Claro que existem violações de direitos humanos nesses países, só que, na minha visão, muitos elementos europeus, tá? Evidentemente que eu não estou generalizando, estão instrumentalizando a causa LGBTQIA+, e outras causas para atacar o mundo muçulmano, sabe? Então, a gente vê que as críticas, elas esbarram realmente numa islamofobia. Então, eu sempre gosto de ponderar nessa coisa, porque a gente, quando eu falo Ocidente, né, a gente não tem o monopólio da virtude, nós também somos países bastante complicados. O Brasil mesmo é o país que mais mata LGBTs no mundo. Professor, em 2021, o Newcastle da Premier League inglesa foi comprado pelos sauditas. Na época teve muita oposição de parte da torcida, críticas de grupos de defesa dos direitos humanos, mas o clube segue em campo e os bons resultados, de certa forma, amenizaram os ânimos nas arquibancadas aí de uma forma mais ampla. Esse pode ser considerado um caso bem-sucedido de sports watching? Por enquanto, sim. Porque o clube está na semifinal da Copa da Liga e tal, assim, era um clube que vivia um período de vacas magras, mas que está conseguindo, com boas contratações, está conseguindo novamente aparecer no cenário britânico, mas eu acho que ainda é cedo para dizer se é bem sucedido mesmo é o Manchester City. Né? O Manchester City realmente, que já é um caso um pouco mais antigo, eu acho que é o melhor case assim, para a gente falar de clube comprado por estrangeiros, quer dizer, por árabes, né? A gente está falando mais de Oriente Médio, mas a gente poderia falar do Chelsea, do Roman Abramovich, né? Um magnata russo, que vendeu o Chelsea há pouco tempo, e que também, na sua época, ganhou tudo que era possível, né? Era um clube minúsculo, e que ganhou tudo que fosse possível. O Newcastle ainda tem um caminho a trilhar. E eu coloquei o PSG de fora dessa minha análise, porque devido às contratações que o PSG fez, Neymar, Mbappé, Messi, enfim, é praticamente uma seleção do mundo, e não conseguir ainda vencer uma Champions, dentro do investimento que foi feito, é um fracasso. Essa estratégia saudita de comprar o Newcastle, de ter uma parceria mais próxima com a FIFA, isso faz parte daquele plano que é anunciado na década passada pelo Mohammed bin Salman, Visão 2030, para modernizar a economia e a sociedade sauditas? Sim, isso faz parte da Visão 2030, porque a Arábia Saudita é um dos países ali que mais depende do petróleo, né? A gente tem um bloco na região que se chama CCG, em que a gente já tem há algum tempo os Emirados Árabes Unidos diversificando a sua economia, né, o turismo de luxo, viagens, joias, etc. A gente tem o Catar, que não tem o petróleo como sua principal produto de exportação, e sim o gás, o que é muito importante num contexto de guerra entre Rússia e Ucrânia, né, a diminuição da dependência do gás russo, e a Arábia Saudita vem com esse projeto. Então, uma coisa que eu acho importante chamar a atenção para quem está nos ouvindo é o seguinte: por um lado, você tem o Mohammed bin Salman se colocando como um líder jovem, modernizador, um líder que permitiu finalmente, a Arábia Saudita era o único país do mundo onde as mulheres não podiam dirigir, agora podem, abriu cinemas, não havia cinemas no país, não tinha teatro, agora tem teatro no país, mas, por outro lado, e aí por isso que eu acho que a gente pode falar muito bem em sports washing e uma cortina de fumaça também. Por outro lado, há registro de que a repressão à oposição tem aumentado muito. Meses depois, Mohammed bin Salman, o jovem príncipe herdeiro que prometia modernizar a Arábia,
foi acusado de ordenar o assassinato de Jamal Khashoggi apenas por fazer um jornalismo crítico à monarquia. A modernização saudita, como se viu, não passou de miragem no deserto. Inclusive eu vi uma notícia na Deutsche Welle anteontem ou ontem que dizia que as execuções duplicaram desde que o Mohammed bin Salman assumiu o poder de fato. Então, por um lado, a gente tem essa suposta flexibilização, as mulheres continuam tendo muito menos direitos que os homens, mas, por outro lado, é um governo que não admite o mínimo que seja de oposição. Então, a gente teve a Copa do Mundo no Catar, né, no ano passado, e o Mohammed bin Salman, que é muito influente na FIFA, disse que pretende levar o Mundial para a Arábia Saudita em 2030. A gente pode esperar uma espécie de mudança do eixo do futebol mundial em direção ao Golfo Pérsico nas próximas décadas, você acha? Não creio para 2030. Eu acho que 2030 já ainda está muito em cima. E é importante chamar a atenção para o fato de que nós tivemos, apesar de nós termos tido uma Copa na Rússia em 2018, os europeus não consideram a Rússia como parte da Europa. Então, para eles não conta. Para os europeus, a última Copa do Mundo na Europa foi a da Alemanha, 2006. Aí depois tivemos 2010 na África do Sul, 2014 no Brasil, 2018 Rússia, 22. E existe uma candidatura fortíssima, que é a candidatura Espanha-Portugal, para 2030. Vai ser a candidatura única da Europa, eles vão chamar de candidatura da Península Ibérica, que eu acho que tem grandes chances, até porque a outra candidatura é a nossa aqui da América do Sul, né? Porque o Uruguai gostaria de aproveitar o centenário da primeira Copa do Mundo, que foi em 1930, e fazer uma Copa, seria Uruguai, Paraguai, Argentina e Chile, ou Uruguai, Paraguai e Argentina, algo assim. Mas eu acho que essa, dada a situação econômica do nosso continente, eu acho pouquíssimo provável que se consiga, né, com todos os encargos da FIFA e tudo. Eu acredito que a Copa vá para Portugal e Espanha em 2030, e quem sabe, mais para frente, sim, poderá ter um Mundial, uma Copa do Mundo na Arábia Saudita. Outro país também que deve entrar no radar da FIFA mais para frente é a China. Eu não duvido que nós tenhamos uma Copa do Mundo na China mais para frente. Tem uma diferença que eu queria até perguntar, que sempre que a gente fala em sports washing, em bilhões de dólares investidos em jogadores que vão jogar na Arábia Saudita, no Catar, a gente falava muito da história do jogador que foi pro mundo árabe, né? Nos anos 90, nos anos 2000. Esse é um movimento diferente daquele movimento folclórico que a gente via quando a gente era mais moleque, né? Não, com certeza. Antes eles contratavam, assim, como eu disse, né, muitos jogadores em final de carreira, eu mencionei Batistuta, Romário, nós tínhamos muitos treinadores do chamado mundo árabe, né? O Zagallo foi para lá, o Parreira foi para lá, era muito comum nós termos treinadores brasileiros, até treinando seleções em Copas do Mundo mesmo, seleções da região, e agora eu estou vendo que os países ali do Golfo estão sendo mais seletivos, né? Eles estão buscando contratações mais bombásticas, mais midiáticas. Por exemplo, agora a gente está vendo que existe, por incrível que pareça, depois que o Cristiano Ronaldo foi, existe uma movimentação para levar o Messi para lá. Eu não sei se o Messi vai topar essa empreitada. Ele é bem mais jovem que o Cristiano Ronaldo, mas já existe essa coisa de fazer uma concorrência mesmo entre os principais clubes da Arábia Saudita, um com o Cristiano Ronaldo e outro com o Messi, né? A gente está falando muito de Golfo Pérsico, mas esse uso do esporte para limpar a imagem de um país não é exatamente novo, né? E tampouco se resume apenas ao Oriente Médio ou ao futebol, né, professor? Não, então, isso é bem antigo, na verdade, né? A gente for pegar as Olimpíadas de 36, quando as Olimpíadas ocorreram em Berlim, e Adolf Hitler buscou usar as Olimpíadas como uma forma de mostrar a superioridade da raça ariana sobre as demais, e obviamente ele fracassou miseravelmente, né? Todo mundo conhece a história do Jesse Owens, que venceu as provas de atletismo sobre os alemães,
a gente tem vários exemplos. A Guerra Fria, né? Durante a Guerra Fria nós tivemos aquela batalha pelas medalhas entre Estados Unidos e União Soviética. Então, geralmente, um jogo de basquete entre os Estados Unidos e não só a União Soviética, mas qualquer país ali do bloco, né? Especialmente a Iugoslávia, que tinha uma seleção muito forte, Cuba, esses regimes usavam muito o esporte como uma forma de se mostrar, né? Era uma das vitrines da Guerra Fria. Eu também gostaria de apontar a questão política, né? Porque a gente tem vários políticos que acabam começando no esporte e depois passam para a política. O ex-presidente argentino, Maurício Macri, ele já foi presidente do Boca Juniors, que é a equipe mais popular da Argentina. Né? O primeiro-ministro, o Silvio Berlusconi, da Itália, ele era presidente do Milan. Então, isso é bastante comum, né? Esse entrelaçamento entre política e futebol, esporte, seja em busca de popularidade, seja em busca de votos, ou seja em busca da própria definição de sports washing, que é lavar a imagem, né, de um país ou de alguma coisa por meio do esporte, usando o esporte. O jogador de futebol George Weah foi eleito presidente da Libéria, o melhor jogador do mundo pela FIFA em 1995, teve perto de 2/3 dos votos. Ele vai ser o líder de um dos países mais pobres do planeta, assumindo o cargo da Ellen Johnson Sirleaf, a primeira mulher eleita chefe de Estado em toda a África. Eu queria aproveitar uma coisa que você falou um pouco brevemente ali no começo, mas entrando um pouquinho, que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, além de se tornarem centros de financiamento esportivo, eles também se tornaram grandes centros de entretenimento. Artistas do rock, até o pop coreano, eles se apresentam por lá nas suas turnês mundiais. Ao mesmo tempo, esses países, você tem notícias de pessoas presas por terem sido flagradas dançando na rua, ou até 20, 30 anos por terem feito um tweet contra as monarquias locais. Essa contradição você não apaga com esses bilhões de dólares, né? Não, de fato, e aí eu vou resgatar aquele meu argumento da cortina de fumaça para desviar a atenção do público de outras questões, né? Então, quando você, por exemplo, você mencionou artistas do K-pop, umas coisas inimagináveis que já aconteceu, o Iron Maiden já tocou em Dubai, né? Quando você imaginar uma banda de heavy metal tocando no Oriente Médio, né? Então, a gente tem, acho que Guns N' Roses também já tocou em Dubai, enfim. Mas isso tem duas questões que eu acho interessante a gente mencionar, né? A primeira é que esses eventos são, em sua maioria, para estrangeiros, né? É uma forma também de entreter os milhares de estrangeiros que trabalham nesses países, muitos altos funcionários de empresas de petróleo e gás. Tá? E a segunda, que é vender realmente essa imagem de modernidade, de vamos dizer, entre aspas, uma democracia e tudo, sendo que essa liberdade ela pode até existir, uma liberdade de você ir num show, só que você não tem a liberdade de contestar o seu rei, de contestar o seu regime. Então é meio que um pão e circo, sabe? Eu estava tentando evitar essa expressão, mas não consegui. A gente sempre acaba voltando para ela. Às vezes a gente cai no clichê, né? Eu tentei evitar o clichê, mas não consegui. Apesar de todos os pesares, o senhor considera que essa estratégia aí de turbinar relações públicas usando o esporte, as grandes estrelas, vem trazendo resultado? No caso do Catar, a Copa trouxe uma grande visibilidade, mas também uma enxurrada de críticas e polêmicas, né, por exemplo. Eu acredito que no caso do Catar eles falharam miseravelmente, né? Porque as críticas não cessaram em nenhum momento durante todo o evento. Não foi algo que... Não houve trégua para o Catar, né? Em nenhum momento, do primeiro ao último jogo, você viu o Catar sendo criticado. Então eu não sei se ajudou muito a melhorar a imagem do país, sabe? Vamos supor, se a ideia era talvez transformar Doha num destino turístico, eu não sei se esse objetivo vai ser alcançado. No entanto, Carolina, o que eu acho é que talvez
Um outro objetivo seja o de atrair, de transformar a Doha em um hub, talvez, para investimentos. E aí, sabe que o dinheiro não tem ideologia, o dinheiro não tem, né, esse tipo de barreira. E aí pode ser que sim, pode ser que funcione nesse sentido, de transformar a Doha numa nova Dubai, no sentido de atrair investimentos e tudo isso. Então, para isso pode ser que funcione. Se era para melhorar a imagem do país, eu acho que só expôs os seus problemas, as suas fragilidades, as suas incoerências. Professor, você falou do Catar, mas e a Arábia Saudita? A Arábia Saudita a gente vê que apesar o Joe Biden tinha falado que ia transformar num estado pária, mas a Arábia Saudita continua sendo um estado politicamente e agora a gente viu esportivamente aceito na comunidade internacional, né? Essa é uma excelente pergunta. A gente tem um monte de questões relacionadas à Arábia Saudita, né? Primeiro que nós temos uma aliança entre Estados Unidos e Arábia Saudita que veio lá da época do presidente Franklin Delano Roosevelt, nos anos 30, em que a Arábia Saudita se torna a principal produtora mundial de petróleo, a principal vendedora de petróleo para os Estados Unidos, tá? E a partir do momento, aí logo em seguida a gente já começa a Guerra Fria, e a Arábia Saudita era vista como um país ostensivamente anticomunista, o que era muito importante naquele contexto, e que não permitiria a expansão da União Soviética, do bloco soviético naquela região. Então sempre houve uma parceria muito forte entre Estados Unidos e a Arábia Saudita, que fez com que, historicamente, os Estados Unidos fizessem vista grossa para uma série de problemas da Arábia Saudita, essas próprias execuções, violações de direitos humanos, o país que não tinha rádio, não tinha TV, mulher não estudava, mulher não trabalhava, mulher não dirigia, né? Mas tudo isso, essas críticas todas foram quase sempre transferidas ao grande inimigo dos Estados Unidos, que é o Irã, né, que é um país que até é mais flexível do que a Arábia Saudita. Tem cinema no Irã, produz filmes iranianos premiados no mundo, as mulheres trabalham, as mulheres estudam, mas o foco das críticas acabam sendo sempre para o Irã. Sobre a Arábia Saudita, é importante, por exemplo, a gente lembrar também dos atentados de 11 de setembro, né, quando 15 dos 19 sequestradores eram sauditas e não aconteceu nada com os sauditas, absolutamente nada. Né, o foco dos ataques foi o Afeganistão e o Iraque, que não tinha nada a ver com a história. Então é uma relação bastante complicada e só para completar a minha resposta, no momento o que a gente tem visto é um eixo, né, surgindo com uma aproximação inédita entre Israel e os países do Golfo. A gente teve os chamados Acordos de Abraão, onde foram normalizadas as relações com o Bahrein e com os Emirados Árabes. Para quem estuda relações internacionais, é muito claro que o próximo passo será o estabelecimento com a Arábia Saudita, assim que o rei morrer e o príncipe Mohammed bin Salman se tornar o rei de fato e de direito, porque o grande inimigo da vez é o Irã. Então a Arábia Saudita acaba sendo esse país que tem uma importância muito grande em termos de parceria estratégica para os Estados Unidos. Professor Endel Trauma, muito obrigado. Obrigada, professor. Um abraço. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Carolina. Muito obrigado aos nossos ouvintes. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição desse episódio é de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.